A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu tenho um vídeo, na verdade foi um sonho que eu tive muito importante. O sonho é bem rápido, bem curto, mas eu queria compartilhar ele aqui com vocês. Eu ainda creio que Deus fala através de sonhos, como falava com as pessoas no Antigo Testamento. Eu creio que Deus fala assim até o dia de hoje. Eu não sei se você crê. Se você crê, deixa nos comentários aí, eu creio. Só para mim ter uma noção da quantidade de pessoas que ainda crê e a quantidade de pessoas que não crê. Mas vamos lá, pessoal, ao sonho. Foi de ontem para hoje esse sonho. Eu me acordei por volta de 2h30 da manhã, muito assustado mesmo. Eu sonhei que eu estava na rua, era por volta de 7h30 da noite. E tinha muitas pessoas, tinha uma grande quantidade de pessoas na rua. E quando de repente eu andando, quando eu me aproximo de uma esquina, eu escuto uma música, como se fosse um fundo musical, como se fosse um playback, um fundo musical de um louvor de adoração a Deus. Só que esse fundo musical ele era tocado somente com trombeta, não tinha teclado, não tinha piano, não tinha violão, era somente com trombeta. E esse som eu imaginava que era um carro dobrando a esquina. Mas quando eu chegava próximo da esquina não tinha carro. E por mais que eu andasse, eu andei em média ali 3 quarteirões, mas o som ele não diminuía o volume. E o que é que eu imaginei? Olha, se eu estou me distanciando do som ou me aproximando, por que o som não aumenta e não diminui? Até que eu entendi que o som daquela trombeta era um som que todas as pessoas estavam ouvindo. E eu vi que as pessoas estavam paradas, algumas delas estavam assustadas. E de repente veio na minha mente: será se isso é a volta de Jesus? E no meu coração dizia assim, mas ainda falta muita coisa para acontecer, ainda não é a hora de Jesus se manifestar. Eu tentava me desculpar como se não fosse o momento de Jesus se manifestar ali. E eu dizia o seguinte, não, mas ainda não é a hora, assim, de repente, de uma hora para outra. E quando eu caminhava mais, o som ficava muito nítido, era um fundo musical muito bonito, até que eu pensava assim, rapaz, Jesus está voltando. E quando eu entendia isso, eu começava a andar nas ruas dizendo, glória a Deus, aleluia, Jesus voltou, Ele veio pegar os santos, Ele veio me buscar, obrigado meu Deus. E eu começava a chorar, e as minhas carnes elas tremiam, e eu ficava arrupiado, e eu dizia, meu Deus, chegou o grande dia de conhecer o Senhor. E quando eu estava dizendo isso, glorificando a Deus, eu olhava para o céu, e a única coisa que tinha no céu era a lua. A lua estava bem clara, a lua estava branca, a lua estava brilhante. E eu olhava para a lua até que de repente, depois de mais ou menos uns 30 segundos olhando para a lua, eu vejo um pequeno ponto preto na lua que eu não conseguia identificar. Eu fiz até uma pequena montagem desse pequeno ponto preto. Dá uma olhadinha nessa imagem aí para você ver agora. E a imagem era mais ou menos essa aí. E esse ponto preto ele ia ficando maior, ele ia ficando maior, ele ia ficando maior, e ele ganhava uma forma como se fosse uma carruagem, como se fosse assim um trenzinho do Papai Noel que você vê em filme, como se fosse um trem mesmo. E esse trem se aproximava da terra, e esse trem passava por mim. E quando ele passava por mim, eu glorificava, eu exaltava a Deus, só que esse trem ia embora. E eu olhava e vinha outro trem, e vinha um terceiro trem, e eu começava a ficar desesperado. Eu dizia, meu Deus, será se nenhum desses trens vai me pegar? Será se nenhum desses carros ele vai me levar para o céu? Será que eu perdi a salvação? Será que tudo que eu fiz foi em vão? Será se o evangelismo? Será se as pregações? Será se tudo que eu fiz na terra não valeu a pena? E de repente vi uma voz que falava comigo e dizia, ainda foi pouco. Eu tentei te avisar, eu te dei sonhos, eu te dei visões, mas você ficou na mesmice, fazendo só a mesma coisa, pregando numa igreja no domingo, pregando na outra, evangelizando pouco, ganhando poucas almas por mês, pregando o evangelho pouco. Você perdeu, você vai ficar pro milênio, você perdeu a sua salvação. Agora é tarde, não tem mais jeito.
E eu pedia perdão, eu dizia, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas. E eu olhava pro meu redor, ninguém subia, ninguém ia pro céu, a quantidade de pessoas que subia era muito pouco, chega que você nem notava, a terra continuava a mesma quantidade de habitantes, eram pouquíssimos os que subiam. Eu dizia, meu Deus, até os grandes, os pequenos, os que oravam, todos perderam a salvação. E 2:30 da manhã em ponto, eu me despertei desesperado. Aquele sonho parecia ser real. Eu olho para minha esposa do lado, olho para o meu filho menor deitado do lado, olho no outro quarto, a minha filha ainda está lá deitada também. Eu via as pessoas na minha casa, até que eu comecei a entender que aquilo não passava de um sonho. Vi minha mãe também, e eu percebi que aquilo não passava de um sonho, mas não foi um simples sonho, foi um alerta para entender que essa terra vai passar. Tudo vai passar, só o que não vai passar é a Bíblia Sagrada. Tudo que está lá vai se cumprir. Busca Deus, se levanta, começa o evangelismo ainda hoje. Eu decido buscar Deus mais do que eu estou buscando. Eu decido ganhar almas mais do que eu estou correndo atrás. Eu decido evangelizar mais. Eu espero que você também decida isso. Um forte abraço. Irmão, eu não sou muito de pedir, mas eu vou pedir dessa vez, compartilhe esse vídeo. Eu preciso que muitas pessoas vejam esse vídeo. Eu preciso que pessoas entendam que, se você nem entende que Jesus ele vai vir do céu com poder de grande glória, onde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se você não entende nada da volta de Jesus, você está bem perto de perder a sua salvação. Se desperte! Tome a posição, pegue a sua Bíblia agora, vá se reconciliar com Deus, não deixe o diabo roubar a sua salvação. Pai do Senhor, compartilha esse vídeo, marca o nome dos teus amigos, que você sabe que lê a Bíblia Sagrada, e os que não lê, se puder, marca também. Jesus está voltando, amado. Não brinca, não brinca. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma historinha de uma pessoa que quer ficar conhecida na internet. Isso nunca foi o meu foco. O meu foco é pregar o evangelho genuíno, da cruz, da graça, do sangue derramado. Pai do Senhor, vou cortar por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Busca a Deus e muito cuidado, está bem mais próximo do que você imagina. O dia da manifestação de Jesus pode ser até hoje.